Filipenses capítulo 4, versículo de número 11. É o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Amém? Eu quero repetir a leitura para os irmãos. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Louvado seja Deus. Fecha a tua Bíblia, volte a tua atenção agora aqui para o altar. Os nossos irmãos que tiveram a oportunidade de estarem conosco no domingo passado, nos nossos cultos, ou pela manhã ou à noite, ou mesmo você que não pôde estar aqui no nosso culto, mas de repente ouviu a mensagem de domingo passado através da live, você vai se lembrar, que o assunto nosso da semana passada, aquilo que o Senhor falou conosco, foi a respeito de gratidão. Se você ouviu a mensagem, talvez você até tivesse se esquecido daquilo que foi tratado, mas o Senhor falou conosco a respeito de gratidão. Para quem esteve nos nossos cultos no domingo anterior, ou assistiu a live, sabe que tratamos de um assunto muito importante, que é a gratidão. Falamos que a gratidão é a memória do coração, que não é algo automático, que precisa ser intencional e que é a chave para novas oportunidades. Amém, igreja? Se você ouviu esta mensagem, você vai recordar disso. Se você não teve oportunidade de ouvi-la, estou me referindo à mensagem que foi pregada no domingo passado, falando a respeito de gratidão, lembrando que gratidão é a memória do coração. E quando nós falamos de gratidão, irmãos, nós temos que ter bem claro, que a gratidão, tanto no sentido vertical, que é o nosso relacionamento com Deus, como também no sentido horizontal, que é o nosso relacionamento com as pessoas, entendendo que gratidão não é algo automático, não é porque você recebeu algo de alguém, que alguém em algum momento estendeu as mãos, automaticamente você é grato, ou qualquer um de nós sejamos gratos. Gratidão não é algo automático. E nós, na semana passada, estou me referindo à mensagem de domingo passado, usamos como exemplo disto aqueles 10 leprosos, que todos os 10 foram curados, mas apenas um deles voltou para agradecer. Então a gratidão, ela não é automática, a gratidão ela tem que ser intencional. Nós temos que nos dispor a sermos gratos a Deus, a sermos gratos às pessoas. Falamos que a gratidão também, ela é a chave que abre oportunidades, tanto no nosso sentido, na nossa relação com Deus, como na relação com as pessoas. Volto mais uma vez ao exemplo daqueles 10 leprosos. Todos os 10 foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. E aquele um que voltou para agradecer, Jesus disse a ele: vai, que a tua fé te salvou. Ou seja, além da cura física, além da cura do corpo, ele recebeu também a salvação para a sua alma. Salvação que poderia ter sido estendida aos outros 9 também. A salvação não seria apenas para aquele, só foi para aquele porque apenas aquele voltou para agradecer. Se todos os 10 tivessem voltado para agradecer, todos os 10 teriam recebido a cura física, a cura do corpo, e também teriam recebido o perdão dos pecados e a salvação eterna. Então gratidão é algo que abre oportunidades, e nós temos essa experiência. Eu tenho certeza que todos os irmãos aqui têm essa experiência. Quanto mais nós somos gratos a Deus, mais o céu se abre a nosso favor. Amém, igreja? Eu tenho certeza que você tem experimentado isso na tua vida, através da gratidão. Mas este foi o assunto de domingo passado,
A mensagem de hoje, nós acabamos de ler aí o versículo, onde Paulo diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, enquanto na semana passada o assunto foi gratidão, na mensagem de hoje o assunto que o Senhor colocou no meu coração é contentamento. Não é? Contentamento. A mensagem de hoje, vamos tratar sobre contentamento. Eu chamo contentamento como o fruto da gratidão. Um coração grato certamente é um coração contente, plenamente satisfeito. Então, se você pensar, se você analisar, o contentamento ele é um fruto da gratidão. Porque todo coração grato é um coração satisfeito. É um coração pleno de contentamento. E é disso que o Senhor quer falar conosco nesta noite. E o que é contentamento? Qual é a definição para contentamento, para estar satisfeito? Contentamento é um estado emocional positivo, caracterizado pela satisfação, alegria ou felicidade. Quando alguém se sente contente, isso indica que a pessoa está em um estado de bem-estar, frequentemente associado a uma situação ou experiência que traz prazer ou contentamento. Contentamento é isso, é um estado emocional positivo, caracterizado pela satisfação, pela alegria ou pela felicidade. E é maravilhoso quando nós olhamos para estas palavras do apóstolo Paulo, que ele diz: aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprendi a estar contente, aprendi a estar satisfeito com aquilo que eu tenho. Porém, meu querido irmão e irmã, quando nós olhamos para o mundo em que nós estamos vivendo, e eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou dizer, e o que eu vou dizer aqui não é difícil de entender, que o mundo em que eu e você vivemos, o mundo em que nós vivemos, é um mundo gerador de descontentamento. O mundo em que nós vivemos é um mundo gerador de insatisfação. Preste atenção que você vai entender. O mundo em que vivemos é um gerador do descontentamento, da insatisfação, especialmente o mundo do consumo impulsionado pela tecnologia, pois ele sobrevive disso. O mundo, ele tem uma capacidade enorme, especialmente o mundo do consumo, de gerar na alma, no coração das pessoas, a insatisfação, o descontentamento. Por quê, irmãos? Porque o consumo sobrevive da insatisfação da grande maioria das pessoas. E você vai entender isso aqui no decorrer da palavra. Como é que as indústrias iriam sobreviver se cada um fosse, como Paulo disse, satisfeito com aquilo que tem? Como é que o comércio iria rodar, iria virar, se as pessoas fossem todas plenamente contentes e satisfeitas com aquilo que ela já tem? Então o mundo, ele é um gerador de insatisfação. O mundo, ele é um gerador do descontentamento, porque ele precisa sobreviver pelo consumo. Preste atenção. O mundo promete que se você conquistar tal bem ou produto, ou alcançar um certo padrão social, sua satisfação estará garantida. Ou seja, no conceito do mundo, o contentamento está baseado no que você possui, ou nas circunstâncias que você está vivendo, ou no padrão social estabelecido por ele. No entanto, quando você consegue chegar lá e alcança aquele sonho, eles já criaram um novo produto mais sofisticado, ou alteraram as regras sociais, fazendo com que a promessa de satisfação seja sempre adiada,
e o homem seja levado por uma roda de consumo sem fim, sem nunca alcançar o tão desejado contentamento. Você concorda com isso? Veja bem, irmãos, quando nós estamos falando de estarmos contentes, estarmos satisfeitos com aquilo que temos, não estamos falando exatamente, porque não é isso que a palavra diz, que nos é tirado o desejo, ou até mesmo o direito de nós crescermos, de nós prosperarmos, de nós melhorarmos na nossa vida. Não é disso. Nós estamos falando sobre contentamento, nós estamos falando sobre satisfação. E existe, infelizmente, espero que não seja o caso de ninguém aqui entre nós, mas existe pessoas que elas buscam a satisfação e o contentamento em coisas, principalmente neste tempo em que nós estamos vivendo, onde que a tecnologia, ela muda tão rapidamente, que a pessoa vislumbra a possibilidade de comprar um produto, ou estar dentro de uma certa condição, que ele luta, que ele se esforça de tal maneira, só que quando ele chega lá, já tem algo maior ou superior ou diferente daquilo que ele conseguiu conquistar, e a insatisfação continua dentro do seu coração, porque ele coloca o motivo da sua satisfação, a razão da sua satisfação, naquilo que o mundo está oferecendo, através do marketing, através da propaganda, coisas dessa natureza. Então o mundo, ele gera no coração de muitas pessoas esta ansiedade do consumismo, e isso é maligno. Amém, irmãos? Amém? Não é maligno você crescer, não é maligno você prosperar, não é maligno você ser abençoado, de forma alguma. Eu gostaria que as pessoas entendessem muito claro aquilo que o pastor está ensinando. O que é maligno é você colocar a satisfação do teu coração, o contentamento da tua vida, em cima de coisas que passam e que mudam tão rapidamente, e que se torna aquilo que foi dito, uma amarra, uma cadeia, um círculo vicioso, onde as pessoas estão sempre correndo atrás e nunca conseguem alcançar a satisfação que elas desejam. E existe um espírito maligno por trás disso, o espírito de Mamon, que amarra as pessoas, que prende as pessoas nesse círculo vicioso. Qual é o conceito bíblico? Nós falamos aqui do conceito do mundo, como um gerador de descontentamento. Mas qual é o conceito bíblico para contentamento? Qual é o conceito bíblico para que eu e você sejamos plenamente satisfeitos? É aquilo que o apóstolo Paulo fala neste versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a estar satisfeito, a estar contente com aquilo que eu tenho. Amém, irmãos? Se eu puder melhorar, eu vou melhorar. Se eu puder crescer, eu vou crescer. Se eu puder prosperar, eu vou prosperar. Mas o que eu tenho já me é suficiente para eu ser feliz, satisfeito, contente e agradecido a Deus. Por isso que eu disse há pouco, que o contentamento é um fruto da gratidão. Um coração agradecido a Deus é um coração plenamente satisfeito com aquilo que o Senhor já lhe proporcionou, com aquilo que o Senhor já lhe deu. Foi dito isto na mensagem de domingo passado, que via de regra, infelizmente, nós seres humanos somos tentados a olhar muito mais para aquilo que falta do que para aquilo que temos. Quantas coisas boas Deus tem feito na nossa vida, sim ou não? Na vida de todos nós, independente da condição que você tenha, da forma como você vive, mas se você for honesto, eu sei que todos aqui são, no sentido de você analisar e falar, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres,
Ah, mas ainda tem coisas que eu não alcancei, tem coisas que eu não consegui, que eu não conquistei. Sim, mas isso não tira a minha satisfação. Isso não tira o meu contentamento. É apenas um alvo, é apenas uma meta que eu vou trabalhar, e se Deus permitir, nós vamos alcançar. Mas a minha satisfação, o meu contentamento não está no sentido de eu alcançar aquilo ou não, até porque se nós, e estou repetindo o que já foi dito, colocarmos a razão do nosso contentamento nas coisas, nas circunstâncias, nas condições sociais, nós não vamos estar contentes nem satisfeitos nunca, porque as coisas mudam tudo muito rapidamente. Então o conceito bíblico de contentamento é estar contente com aquilo que nós temos. Veja bem, quero falar aqui rapidamente a respeito deste apóstolo que escreveu estas palavras. Estamos nos referindo ao apóstolo Paulo, e eu quero falar sobre Paulo antes da sua conversão, antes do seu encontro com Jesus. Quem era Paulo? Mais conhecido como Saulo. Paulo é o nome grego para Saulo, que é um nome hebraico. Quem foi Paulo antes da sua conversão? Antes da sua conversão, Paulo desfrutava de uma posição social elevada. Ele era um mestre da lei. Havia estado aos pés de Gamaliel, o maior rabino da sua época. Muito certamente sua família gozava de recursos que lhe permitia uma situação proeminente na sociedade em que vivia. Respeitado dentro da sua seita, o farisaísmo, a ponto de receber cartas dos principais sacerdotes para prender os cristãos. Então, quando nós olhamos para a vida de Saulo, antes do seu encontro com Jesus, ou antes de Jesus tê-lo encontrado ali no caminho de Damasco, Paulo, ele era um homem que gozava de uma posição social privilegiada. Ele era um mestre da lei. A palavra de Deus nos faz saber que Paulo, ele foi instruído aos pés do maior rabino, do melhor rabino do seu tempo, da sua época, que foi Gamaliel. Pelas condições que Paulo vivia, nós podemos imaginar, que ele vem de uma família que tinha certos recursos financeiros que lhe proporcionavam uma condição social agradável. Ele era respeitado na sua religiosidade. Paulo, ele era um fariseu, e a sua posição, o seu conceito dentro do farisaísmo era tão elevado a ponto de ele receber carta dos principais sacerdotes para poder prender cristãos, perseguir cristãos. Eu posso até imaginar, queridos irmãos, que este Saulo, mesmo antes do seu encontro com Jesus, ele já podia se sentir alguém contente, ele já podia se sentir alguém satisfeito. E o que aconteceu com Saulo depois da sua conversão? Vamos ver o que diz aqui. Paulo, depois da sua conversão, esteve na presença de reis e governadores, mas também esteve acorrentado no interior de uma prisão, açoitado, apedrejado a ponto de quase morte, sofrendo naufrágios, passando fome e frio. Que coisa, né? Um homem que antes de se converter tinha uma posição social destacada, um mestre da lei, frequentou a melhor escola rabínica, gozava de uma situação financeira certamente privilegiada, respeitado na sua religião, e depois esse homem tem um encontro com Jesus. Depois desse encontro, nós olhamos para a palavra e aprendemos, vemos Paulo na presença de reis, na presença de governadores, de autoridades, mas também vemos Paulo na prisão, vemos Paulo em sofrimento. Vamos ver o que diz a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 e 27. O que nós vamos ler aqui, irmãos, nessa carta aos Coríntios, nós vamos ler palavras de um homem, que nós acabamos de ler lá em Filipenses, que ele disse o seguinte: aprendi a estar contente, aprendi a estar satisfeito. Aqui Paulo está falando
dos outros apóstolos, né? São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites muito mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Próximo. Além das coisas exteriores, me oprime também cada dia o cuidado de todas as igrejas. Veja bem, voltando aqui para o verso 23, nós vamos do 23 até o 27, só para colocarmos aqui as coisas em ordem. Paulo dizia: todos eles trabalharam, eu ainda mais, em açoites muito mais, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além destas coisas exteriores, me oprime também cada dia o cuidado de todas as igrejas. Eu pergunto para você, meu querido irmão, Paulo, ele disse lá em Filipenses: aprendi a contentar-me com o que tenho. O que nós lemos aqui em Coríntios, neste capítulo 11, dos versos 23 ao 27, será que é um modelo de contentamento que nós queremos para nós? Açoites, prisões, fome, nudez, apedrejamento. Como é que um homem que viveu tudo isto que ele viveu, que passou tudo isto que ele passou, ele pode dizer: eu aprendi a estar contente, eu aprendi a estar satisfeito? Por quê, irmãos? Porque no seu encontro com Cristo, Paulo descobre que o verdadeiro contentamento não estava no que possuía, não estava na sua posição social, nas circunstâncias em que poderia se encontrar, nem mesmo no respeito que gozava dentro da sua religião, mas o seu contentamento, assim como o nosso contentamento, o contentamento de Paulo estava na grandeza daquele que o havia chamado. Amém, irmãos? Este é que nos faz pleno, esse é que satisfaz o nosso coração, esse que verdadeiramente traz este contentamento. Não é aquilo que eu possuo, o que você possui, o que você vier a possuir, não são as circunstâncias que nós estamos vivendo. Eu estive em naufrágio muitas vezes, diz Paulo, 3 vezes pelo menos ele fala, eu estive em prisões, eu estive em perigo, dos da minha nação, dos de fora, na cidade, no deserto. Muitas vezes eu padeci muitas coisas, mas o meu contentamento, Paulo vai dizer, não estava naquilo que eu tinha. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler os versículos 7 e 8, para termos um bom entendimento disso. Mas o que para mim era ganho, diz Paulo, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Segura esse verso aí. Veja bem, queridos irmãos, tudo aquilo que Paulo tinha antes do seu encontro com Jesus, antes da sua conversão, e que de repente aos olhos de qualquer pessoa poderia parecer ser a razão do contentamento. Uma pessoa de uma família, nasceu numa família respeitada, apesar de ser um israelita, ele também tinha cidadania romana, o que era muito importante naquele tempo, porque
Israel vivia sob o Império Romano, né, e muitos tinham que pagar uma alta quantia para se tornar um cidadão romano, e aquilo era algo importante. Mas Paulo já tinha aquela cidadania pelo fato de ele ter nascido em Tarso, na Cilícia, que era uma província romana. Ou seja, em todos os aspectos que você olha para a vida de Paulo antes da sua conversão, nos parece ser um homem completo, plenamente satisfeito. Mas quando ele encontra com o Senhor Jesus, e ele abre mão de tudo aquilo que ele tinha, ele diz: eu reputei como perda todas estas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Ali então ele encontrou a verdadeira razão do contentamento. Ali ele encontrou a verdadeira razão da sua satisfação. Não estava naquilo que ele tinha, não estava na sua posição, não estava nas circunstâncias. Eu e você não somos diferentes. A nossa satisfação não está, estou repetindo aqui, não naquilo que temos ou naquilo que possuímos. Por isso, meu querido irmão e irmã, muito embora, existe uma legalidade, uma legitimidade de você querer buscar algo melhor para a sua vida, de você querer prosperar na sua vida, de você querer crescer na sua vida, mas não como razão para a tua satisfação. A nossa satisfação está em Cristo Jesus, o Senhor. Amém, irmãos? A nossa satisfação, o nosso contentamento está em Cristo Jesus, o Senhor. Jesus foi a razão do contentamento da vida de Paulo. Jesus é a razão do contentamento da minha vida e da tua vida. Jesus é a razão do contentamento da vida de todo aquele cristão consciente, do que é de fato o verdadeiro contentamento, e consegue muito bem avaliar os valores das coisas deste mundo, das coisas terrenas, ainda que sejam boas, mas consegue avaliar o seu valor em relação às coisas eternas. As coisas deste mundo, por melhores que sejam e por mais importantes que sejam, elas não se comparam nem distante com o valor das coisas eternas, com o valor das coisas espirituais. E são nestas coisas eternas e espirituais que nós devemos ter o nosso coração e a razão da nossa alegria. Amém, irmãos? Por isso Paulo ele pôde dizer, aprendi a ter contentamento naquilo que tenho. Vamos voltar lá em Filipenses capítulo 4, verso 11, nós vamos ler os versos 11, 12 e 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu alcançar algo mais, aquilo não vai me tornar mais contente, mais satisfeito, mais pleno por conta daquilo. E se eu não alcançar, aquilo não vai me tornar infeliz, porque eu não conquistei. Amém, igreja? Você concorda com isso ou não? Por quê, irmãos? Porque a razão da nossa satisfação, do nosso contentamento, está em Cristo Jesus, o Senhor. Foi o que Paulo disse: tudo aquilo que eu tinha, e que era tão importante na época, dentro do conhecimento que eu, Paulo, tinha, eu reputei como perda, como esterco, como coisa sem valor, porque o que eu encontrei é muito mais excelente. A certeza que eu tenho da salvação, da vida eterna, é algo que não tem nada, absolutamente nada neste mundo, nesta vida, que pode se comparar. Então por isso ele pôde dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Posso ter abundância, posso passar necessidade, não é? Posso todas as coisas. Nada disso vai mudar a minha condição, o meu sentimento, né? Falamos agora há pouco aqui que contentamento é um estado emocional positivo caracterizado pela satisfação, alegria ou felicidade. Mas esse estado emocional positivo não está fundamentado nas coisas deste mundo, mas sim na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Senhor. No entanto, irmãos, nós estamos aqui já caminhando para o final desta palavra. Eu quero deixar aos irmãos que os efeitos do contentamento não é apenas algo que atinge os nossos sentimentos, as nossas emoções, mas o efeito do contentamento, ele vai muito além disso. Efeitos espirituais do contentamento. Assim como a gratidão, o contentamento não vai apenas gerar um estado emocional positivo de satisfação e felicidade, mas sobretudo o contentamento nos traz uma proteção importante no mundo espiritual. Preste atenção, porque isso aqui é uma chave poderosa para as nossas vidas. Assim como a gratidão, o contentamento não vai apenas gerar um sentimento, uma emoção positiva, por aquilo que nós alcançamos, mas sobretudo, irmãos, o contentamento, ele traz uma proteção espiritual, assim como a gratidão traz uma proteção espiritual. O contentamento vai impedir a murmuração, lembrando que a murmuração é um comportamento que expressa um sentimento de desacordo e de oposição a Deus, e abre portas para um espírito de rebelião. A falta de contentamento ou o descontentamento, ele pode gerar murmuração, e a murmuração é uma posição de desacordo, de oposição a Deus, de não concordar com aquilo que Deus está fazendo, ou da forma como Deus está fazendo. Preste atenção, irmãos, porque todos nós, ou qualquer um de nós aqui, podemos ser tentados facilmente a murmurar, a reclamar do que temos, a reclamar do que está acontecendo. Quando eu digo, eu proclamo, você também, que nós pertencemos a Deus, que as nossas vidas estão no controle do Senhor, que Deus é aquele que guia as nossas vidas. Se eu declaro que o Senhor é o Senhor da minha vida, que a minha vida é controlada por Ele, por que é que eu vou reclamar no dia seguinte, ou no momento seguinte, de alguma coisa que está acontecendo, e que eu não estou entendendo, e que de repente não está me agradando? Se o Senhor está no controle da minha vida, Ele sabe o que está fazendo, sim ou não? Se Ele está no controle da minha vida, Ele sabe por que isso está acontecendo. Eu posso até não entender agora, eu posso até não saber agora, mas eu tenho que aprender a descansar nele, a descansar nele. Só que quando eu não tenho esse entendimento, muitas vezes, muito embora às vezes eu falo, não porque a minha vida está guardada no Senhor, não porque a minha vida está segura no Senhor, não porque Deus está no controle da minha vida, quando qualquer coisa acontece fora daquilo que eu posso entender, eu já vou abrir a minha boca para reclamar, para murmurar, ou seja, eu já me posiciono, no sentido de desacordo com Deus. Senhor, não é dessa forma que eu queria, o Senhor não está sabendo fazer as coisas, não é dessa maneira, não. Isso aí, meu querido irmão e irmã, a murmuração, ela abre portas para um espírito de rebelião. E quando eu estou falando de um espírito de rebelião, eu estou falando de um espírito maligno,
que encontra uma porta aberta por conta da nossa murmuração, da nossa oposição a Deus, daquilo que Ele está fazendo ou da forma como Ele está fazendo, do nosso desacordo. Senhor, eu não estou concordando com isso, eu não estou concordando. Nós já ouvimos tantas vezes, pessoas dizerem, pastores em mensagens dizer, e é uma verdade, só que nós esquecemos disso também muito facilmente, que diante de lutas, diante de provas, de dificuldades, de adversidades, nós não devemos perguntar por quê, mas perguntar para quê, não é querer saber a razão do que está acontecendo, mas qual o propósito daquilo, porque certamente Deus tem um propósito em todas as coisas, sim ou não? Nós perguntarmos a Deus, Senhor, qual é o propósito nisso? Eu penso até que é legítimo, e Deus pode nos dizer ou não, mas se nós perguntarmos, Senhor, por quê? É um questionamento, é um questionamento, Senhor, e isso aí é uma murmuração, e a murmuração, conforme eu disse aqui, é uma porta aberta para um espírito de rebelião, e nós sabemos, nós que conhecemos as Escrituras, sabemos como Deus lida com a rebelião, amém? A primeira rebelião que aconteceu lá no céu, lá na eternidade, um querubim ungido se opôs ao Criador, e nós sabemos qual foi a consequência, foi banido da presença de Deus com 1/3 dos anjos que o acompanharam. Então eu e você, meu querido irmão e irmã, sabedores que somos destas coisas, temos que pedir a proteção divina, fechar a porta, não abrir a nossa boca, sermos plenamente contentes e satisfeitos, sabendo que Deus está de fato no controle das nossas vidas, e falar, e viver, como disse Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, nada vai tirar a minha satisfação, nada vai tirar o meu contentamento. Queremos crescer, queremos prosperar, já disse, não há pecado nisso, vamos trabalhar, vamos lutar, vamos buscar de Deus, se vier, louvado seja o nome do Senhor, se não vier, louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe, Deus conhece todas as coisas. O importante, de tudo aquilo que foi dito aqui, que eu gostaria muito que você guardasse, é que você soubesse que o contentamento, assim como a gratidão, vai impedir a murmuração, e isso é uma proteção espiritual para nós contra o espírito de rebelião, isso é muito importante para nós. Então, no santo e glorioso nome de Jesus, independente das circunstâncias, da situação que qualquer um de nós possamos enfrentar, seja grato a Deus, em tudo dai graças, diz esse mesmo apóstolo, porque esta é a vontade de Deus para convosco, amém? Em tudo dai graças. Eu quero encerrar esta palavra, esta mensagem, com uma ilustração que eu achei muito interessante, e eu gostaria de compartilhar com você. É apenas uma ilustração, para reforçar aquilo que o Senhor já falou conosco até aqui. Essa ilustração, esta história, tem como título Camisa da Alegria, de um autor desconhecido, eu não sei exatamente quem foi que escreveu isso, mas eu achei interessante, e eu gostaria de compartilhar com você. Preste atenção, é apenas uma ilustração. Era uma vez um rei, que apesar de ser muito rico, era triste, e não havia nele contentamento, estava sempre de mau humor, e isto causava enormes problemas a todos, pois seus decretos, rudes e injustos, massacravam o povo com exigências descabidas. Por fim, o rei acabou entrando em depressão. Seus médicos lhe disseram que a única cura para a sua doença era a alegria.
O monarca então ofereceu uma excelente recompensa a quem pudesse lhe trazer a alegria de volta. Muitos tentaram, mas ninguém conseguiu arrancar um só sorriso dos lábios do rei. Nada conseguia alegrá-lo. Os amigos do rei resolveram consultar um grande sábio que vivia ali no reino. Ele lhes disse que se o rei vestisse a camisa do homem mais feliz daquele reino, a alegria voltaria ao seu coração. Iniciou-se então uma intensa investigação para se descobrir quem era o homem mais feliz de todos. Para a surpresa dos investigadores, o homem mais feliz daquele reino morava longe do luxuoso palácio do rei, num casebre muito simples. Ele, sua mulher e seus filhos trabalhavam de sol a sol no cabo da enxada para conseguir se manter, mas sempre unidos passavam o dia rindo e cantando. Os investigadores contaram-lhe o problema que os havia trazido ali e pediram-lhe que ele lhes desse uma de suas camisas, para que a alegria pudesse voltar ao coração do rei. Só então compreenderam por que aquele homem trabalhava na lavoura com as costas expostas ao sol. Ele não tinha nenhuma camisa. Um dos investigadores, espantado, perguntou-lhes como conseguiam ser tão felizes tendo tão pouco, ao contrário do rei, que tinha tanto, mas era infeliz. Ao que o homem lhe respondeu: somos felizes, porque o reino de Deus está em nossos corações. Pois o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Amém? Romanos capítulo 14, verso 17. Porque o reino de Deus, estas palavras é desse mesmo apóstolo Paulo, que falou: eu fui açoitado, eu fui apedrejado, eu passei naufrágios, eu fui preso, mas ele diz: eu aprendi a estar contente com o que tenho, pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele vai dizer aos romanos: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém, irmãos? O que eu li aqui é apenas uma história, poderia chamar uma parábola. Aqueles homens não encontraram a camisa da alegria, porque a verdadeira alegria não consiste em coisas deste mundo. A verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento, que é a expressão do reino de Deus, não é comida, não é bebida, não é posição social, não são bens. O reino de Deus, ele consiste de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ainda só um último texto, Lucas capítulo 12, versículo 15, vamos ver o que Jesus fala. Lucas 12, 15, aqui é Jesus falando, ele diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Amém? A satisfação plena, o contentamento pleno, a alegria plena do coração de um homem não consiste na abundância daquilo que ele tem, mas sim no fato dele pertencer ao reino de Deus. E o reino de Deus não são bens, não são coisas, não é posição. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Se tivermos isso, temos contentamento. Se tivermos verdadeiro contentamento, não seremos murmuradores e estaremos livres do espírito da rebelião, e os céus estará aberto em nosso favor. Amém? Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no teu coração. Vamos colocar-nos em pé. Feche teus olhos, vamos falar com Deus.
aquilo que eu disse ao início desta mensagem, né? Espero que não tenha ninguém aqui entre nós preso nas garras de Mamon, né? Nesta corrida louca, desenfreada, em busca de coisas, muitas vezes comprometendo a sua vida, comprometendo a sua condição financeira, comprometendo o seu nome, tá? Mas se tiver alguém, diga: Senhor, eu quero ser liberto hoje. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, até hoje eu coloquei meu coração, a satisfação em cima de coisas, mas a plena satisfação, Senhor, eu sei que é o Senhor, é pertencer ao seu reino. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, sou grato a Ti pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e eu compartilhei com a Tua igreja neste dia. Ó Deus querido, que nós possamos, Senhor, termos o contentamento, ó Deus, não com base, Senhor, naquilo que temos ou naquilo que buscamos, mas que o nosso contentamento, a nossa alegria, Senhor, a nossa satisfação esteja no fato de sabermos que um dia o Senhor nos encontrou. Ó Deus, perdoou os nossos pecados, nos lavou pelo Teu sangue vertido na cruz, escreveu o nosso nome no livro da vida, foi preparar-nos lugar e prometeu voltar para nos levar para junto de si mesmo. Ó Deus querido, muito obrigado, papai. Nós bendizemos o Teu nome, ó Deus, e que eu possa, Senhor, dizer e viver conforme disse o Teu servo, o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E assim, meu Deus, que nunca saia dos meus lábios, Senhor, nenhuma palavra de murmuração, de reclamação, para que eu não venha dar brecha, Senhor, para que eu não venha abrir portas para espíritos imundos, querido Deus, que vêm para roubar, matar e destruir, mas que eu possa viver a plenitude daquilo que o Senhor preparou para a minha vida, em o nome de Jesus. Assim, ó Deus, peço pela vida dos Teus filhos, pela vida da Tua igreja, pela vida dos nossos irmãos, os que estão presentes conosco aqui no templo, os que estão em casa, Senhor, através desta live, que todos sejamos alcançados por esta graça, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Amém. Se esta palavra de alguma forma tocou o teu coração, aplaude e glorifique o Senhor. Louvado seja o nosso Deus, bendito seja o nosso Deus, louvado seja o Senhor. Eu sempre ensinei aqui, irmãos, que o nosso culto, este culto que oferecemos a Deus, é cristocêntrico. Amém, irmãos? É cristocêntrico. Cristo é o centro de tudo. Infelizmente nós estamos vivendo um tempo em que igrejas e pastores aqui, não vamos entrar no mérito, mas que coloca o homem como centro. Parece que a palavra tem que agradar o meu coração, que o louvor tem que agradar o meu coração, que aquilo que acontece. Não, irmãos, não. Tudo é para Ele. É dele, por Ele e para Ele, e Ele tem o melhor para nós. Amém? Você pode ter certeza absoluta que eu e você, você que está em casa, nós ouvimos o melhor de Deus para nós nesta noite. Ah, pastor, mas não era isso que eu estava esperando ouvir. Os meus pensamentos, ouvimos isso na mensagem de quarta-feira, pastor Cristiano pregando, se referindo lá a Isaías: os meus pensamentos não são os teus pensamentos, nem os meus caminhos são os teus caminhos. Assim como o céu está elevado da terra, assim os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos, e os meus pensamentos maiores que os teus pensamentos. Então você pode ter certeza plena que eu e você recebemos o melhor de Deus nesta noite. Amém?